Fala, Jess. Tudo certo contigo? Beleza, cara, beleza. Eu decidi fazer um ao vivozinho assim só pra falar da leitura de um livro que eu tô preferindo do que fazer editar vídeo. É melhor comentar o que eu penso e pronto, tá? Valéria. Tudo bom, Valéria? Deixa eu dar um tempinho que aí eu falar disso aqui, Jess. Nós está na cultura. Pois é. Eu e Valéria a gente fez uma pós juntamente com o pessoal lá em educação. Foi uma luta, né? Tá sendo uma luta, mas vai dar tudo certo. Pois é, Jefferson. Mas é só destrinchar o pensamento mesmo. Pois é, muito bom. Muito bom o livro, assim. Por mais que seja um pouco antigo, mas ao mesmo tempo se torna contemporâneo, porque a gente começa a fazer uma ligação com o que está acontecendo na atualidade e começa a perceber que alguns conceitos faz sentido. Pois é, eu vou começar a falar aqui, é só para dar o meu pensamento em relação ao livro. É mais fácil do que estar fazendo o vídeo e editando. Aline, seja bem-vinda. Eu não avisei a live, não divulguei, até porque o interesse aqui é deixar gravado e registrar o pensamento. Mas eu vou falar hoje sobre esse livro aqui de Freud, O Mal Está na Cultura ou na Civilização, dependendo da tradução. Fiz umas anotações. Poderia ser cultura, né? Qual é o conceito de cultura, né? Eu fiz essas anotações para dialogar, né? De acordo com quem estiver acompanhando, quiser interagir, fica à vontade. Para Freud, o que eu entendi de cultura, né, é que ele compreendeu que é a soma de operações e normas que distanciam nossas vidas de nossos antepassados em função de uma harmonia coletiva. A substituição do poder do indivíduo pela comunidade é o passo cultural decisivo, né? Então, eu vi aqui o Valério colocando fazer uma live com o Gilberto, né? Pode ser, né? Mas a questão de cultura, para Freud, o que eu entendi, né? Eu tenho que fazer essa ressalta também. Eu não sou psicanalista, não estudo psicanálise no sentido de fazer uma diplomação. É só curiosidade mesmo e a vontade de deixar meu pensamento. Então, o que eu entendi do autor é que a cultura, para ele, é uma forma de inibição do que o ser humano ele tem de composto psicológico, né? Ou psicanalítico, né? O que passa na mente do indivíduo, a cultura vem como uma forma de inibição para as atividades, né? Tanto que ele percebe que esse movimento, essa
essa desenvoltura gera um mal-estar, né? Dependendo da situação, então ele no livro ele tem a perspectiva de levar para a religião, para outros meios, e são uma forma de um coletivismo, um pensamento coletivo que inibe a ação do indivíduo, né? Então eu compreendi dessa forma a questão do que ele falou sobre cultura. E diante disso, ele fala que o sentimento de culpa e a felicidade é um dos objetos que ele mais desenvolve nessa leitura, né? Porque esse movimento de cultural que inibe o pensamento ou a ação humana, né? Através das pulsões, do que ele fala sobre isso, traz um sentimento de culpa no indivíduo, né? Então, muitas das normas dos pensamentos que a sociedade cultural promove, ela desenvolve uma inibição da felicidade e, consequentemente, o sentimento de culpa, né? Então, eu entendi que o problema de pesquisa dele nesse livro seria compreender para onde vai essa cultura a qual o homem é tão orgulhoso, né? Porque é, a, essa obra de Freud foi uma das últimas que ele escreveu, né? Então estava num período em que o nazismo estava em ascensão, né? E chegando a questão de 29, né? Então a humanidade ia passar por um decréscimo econômico, né? Então gera um mal-estar na cultura, porque a economia em si, o pensamento econômico influi também nas pulsões do indivíduo. Então, além disso, né, a humanidade estava passando por um momento de ascensão do nazismo, né? Então influenciou bastante nessa questão da obra dele, né? Eu pesquisei em alguns sites, falou também que ele estava de férias, né? E para não fumar tanto, pelo ócio dele, ele decidiu fazer essa obra. É interessante, né? O livro foi escrito em 1929, né? Período de ascensão nazista. Então, ele fala que essa questão das raízes culturais em relação à inibição das pulsões do indivíduo traz algumas raízes de sofrimento, né? E ele separou essas raízes de sofrimento em três aspectos, que seria no corpo, né? Porque é destinado à dissolução o corpo, né? Então eu faço uma reflexão do que a gente percebe por morte, né? Então se o corpo, a gente tem a intenção inevitável da morte, ele gera um sofrimento. A gente não saber como protelar ou não entender e compreender realmente o que se passa em uma outra vida, a gente leva essa pulsão, esse sentimento de sofrimento. Então, eu faço um adendo no que eu pesquiso, a questão de Durkheim, né? Gilbert Durkheim, que é o imaginário, e ele resume o imaginário dentro de uma perspectiva de que a humanidade ela se desenvolve, o seu pensamento, sobre as duas perspectivas principais, né? Que seria a inevitabilidade da morte. A morte é algo que a gente ainda não consegue superar. E o tempo, né? Essa raiz de solução temporal nos proporciona uma frustração, porque em si, essas duas perspectivas dele de achar que o tempo é algo que promove, no fim, a morte, então gera uma pulsão de sofrimento, uma raiz de sofrimento. Eu vi que Erivan entrou aqui, psicanalista. Erivan, se eu estiver falhando em alguma coisa, pode corrigir, né? Eu falei aqui, eu não sou psicanalista, não estou estudando, pretendo, mas é só uma visão do que eu penso sobre essa obra. Então, voltando, ele fala que esse mal-estar da cultura e as raízes do sofrimento como primeiro passo é essa questão do corpo, que é destinada à dissolução, né? Então, faço um adendo no pensamento de Durkheim, que é o imaginário coletivo, ele se baseia nas duas perspectivas, tanto a certeza da morte, e isso gera um sofrimento, a partir do momento que a gente pensa a relação do tempo, né? Então, o tempo, a cada minuto, a cada segundo, nos faz perceber também que a gente está chegando perto do inevitável,
que é a morte, né? Então, a outra perspectiva também que ele fala é a fúria do mundo e a da natureza que nos impõe. Realmente, se a gente analisar, por mais que hoje a gente tenha mecanismo de dominação dos efeitos naturais, não se dá por 100%, né? A gente vê as tragédias que acontecem todo ano, né? Em questão dos eventos climáticos, das coisas. A gente está passando por um momento de queimadas, né, no Brasil. Isso gera uma percepção preocupante e de sofrimento também, porque em si isso nos faz nos compreender a levar também, penso eu, ao primeiro aspecto, porque se existem queimadas e diminui a perspectiva de outros fatores que promovem a perspectiva de morte, né? Eu tenho essa percepção de que essa fúria do comando natural nos faz refletir também no resultado morte, né? Na inevitabilidade. E isso gera o sofrimento. Eu faço um adendo à questão pedagógica das mitologias, né? E o mito de Prometeu também traz muito ensinamento para a gente na questão do fogo em si. Quando a gente tem a percepção de dialogar com o fogo, ele traz duas vertentes, né? A gente tem uma vertente proativa no sentido de desenvolver certos mecanismos de percepção evolutiva, né? O homem, através do fogo, conseguiu dominar alguns aspectos da natureza, como, por outro lado, o homem sofre também por fogo, porque ele, por suas relações, utiliza-se do fogo para destruição, né? Do próprio ser, né? Do próprio indivíduo. Então, Freud também dizia que uma das raízes do sofrimento, além da dissolução do corpo, seria os vínculos dos seres humanos em relação à natureza, né? E o terceiro aspecto que ele fala das raízes do sofrimento é os vínculos sociais, que aí eu acredito onde entra a parte principal, né? Os vínculos com outros seres humanos, né? Então, precisamos da vida em sociedades para não gerar um mal-estar, ele fala. E isso gera uma perspectiva que ele fala de ambivalência, né? Ao tempo que a gente sofre uma inibição cultural das nossas pulsões primordiais, a gente gera também um aspecto de compreensão, porque se faz necessário compreender como sociedade para que a gente tenha um diálogo. Então, eu achei interessante também essas questões dessas três raízes de sofrimento, né? Tanto a questão da dissolução do corpo, que eu acho primordial, né? E que se desenvolve. Se você analisar bem o vínculo do ser humano com a natureza e as questões de vínculos sociais, no fim, traz a mesma percepção primordial, que eu acredito que seria a questão da morte, né? O aproveitamento em si de todos os aspectos que o ser humano pode desenvolver como raiz de sobrevivência. E por outro lado, já que o ser humano se entra num momento de sentimento de culpa e de infelicidade por essas inibições, ele criou caminhos para que possa evitar o sofrimento em si. Então, os aspectos que Freud fala que o ser humano criou para evitar essa relação de sofrimento seria sublimar as pulsões através da arte. E se você perceber, eu faço uma relação do pensamento até com o diálogo de Nietzsche, né? Que ele fala que o que seria do homem sem a arte em si, né? Então, quando eu li essa perspectiva de sublimação das pulsões através da arte, eu na hora fiz esse link com essa percepção nietzschiana, porque realmente a gente eu penso que a gente anestesia a dor através dos movimentos artísticos, né? A música em si, quando eu toco, faço alguma música que eu quero desenvolver o meu pensamento em relação a isso, que entre as questões musicais, o ser humano entra num estado até que eu posso perceber como hipnose, né? Ele fica meio anestesiado dentro da percepção musical. E eu compreendi dessa maneira, que essa sublimação das pulsões através da arte, não só a música, né? Pode ser também, ele cita as criações, até as criações científicas, né? Mas ele diz que os próprios gestos humanos,
os objetos da natureza, as paisagens, que hoje a gente traz um movimento contemporâneo através da fotografia, do cinema em si. Então, essas perspectivas desenvolvem uma sublimação dessas pulsões de sofrimento. Eu achei interessante, principalmente na arte em si, né? A gente, quando para um tempo para estar em função do pensamento artístico, a gente esquece um pouco dessas, desses pontos que são característicos no ser humano, que é essa, mesmo que a gente não tenha um pensamento e o diálogo extremamente diário em relação à morte, mas ela está sempre lá presente, né? Então, quando a gente está num momento de desfrutar do artístico, essa pulsão é um pouco inibida. O outro aspecto que ele fala em relação a isso é entrar na dança social. Eu escrevi dessa forma, entrar na dança social, que seria isso. O ser humano em si, para evitar esse sofrimento, ele começa a participar das relações sociais, né? Ele entra, procura o que seja mais ideal, né? Eu lembro que eu li o Psicologia das Massas e Análise do Eu. Ele fala que o indivíduo tem a identificação, né? Ele procura se identificar perante grupos ou coletivos. Então, essa dança eu compreendo que ele fala, já que esse livro dele foi um dos últimos que escreveu. Ele fala, acho que realmente dentro dessa perspectiva, né? Se identificar dentro de um grupo e tentar formar uma amálgama social homogênea, né? Então a gente, assim, tenta achar o grupo que a gente pertence, dos nossos pensamentos, da nossa vivência, e dentro de si é mais uma via da gente inibir essas características de sofrimento. E a última foi, ele diz assim, a mais grosseira, mas é uma forma também de inibir, que é a intoxicação, né? Eu não sei ao certo, mas eu compreendo através de livros e sites que eu li que o Freud ele fazia uso de cocaína, né? De forma constante, né? Então eu percebo que possa ser que ele, dentro dessa perspectiva, trouxe esse diálogo, né? Que o ser humano, através da dor e da culpa que a cultura traz, ele busca uma via de escapamento através da intoxicação, né? Então, por isso que a gente trazendo para o conceito atual, a relação de adictos, né? A nossa sociedade pode ser partindo desse prisma, né? Foi essa a compreensão que eu tive, né? Que é uma forma da gente anestesiar essa dor, e é tanto que a gente vê hoje um movimento contemporâneo que nossa sociedade está muito assim, e hoje eu percebo que ela é mais, né? Ela está mais desenvolta em relação a isso, né? Gente mais nova. Antes a gente tinha uma perspectiva de pessoas entrar no mundo da adicção, de drogas, essas coisas, posteriormente, né? E hoje a gente vê que quanto mais cedo tá entrando nisso. Então, possa ser que, mesmo que foi em 29 que ele escreveu esse livro, essa perspectiva de mal-estar ainda se compreende na contemporaneidade, né? Então, achei muito interessante essas três perspectivas. Então, foi o que eu compreendi do livro de Mal-Estar na Cultura, essas raízes de sofrimento e de evitação, né? Daquele que ele traz. E, diante disso, eu trouxe umas citações para a gente trazer para a nossa contemporaneidade, né? Se alguém tem um livro aí, ou vai ficar... Fiz mais o vídeo para deixar registrado. Para quem tem esse livro aqui, da Lei LPM, né? Muito interessante. Na página 113, ele diz o seguinte. Deixa eu abrir aqui bem rapidinho. Deixa eu ver se é isso aqui. Nisso, a cultura ela se comporta em relação à sexualidade do mesmo modo que um grupo étnico, uma camada da população que se submeteu outra à sua exploração. O que eu pude compreender assim dessa citação, né?
essa relação de que a cultura se comporta em relação à sexualidade como um colonialismo, né? Ela, esse pensamento sexual que Freud diz que está tão é, em- dentro do nosso ser e que a cada dia que se passa a cultura tenta inibir, ela entrou de forma colonizadora, né? Então, quando ele fala a questão do grupo étnico, eu pensei dessa forma, né? Que esse imaginário que está na gente, que houve essa colonização de outros meios, a cultura em si também entrou na sexualidade, né? Tanto que, logo mais embaixo, ele fala que, assim, do ponto de vista psicológico, é inteiramente justificado que ela comece com a proibição das expressões da vida sexual infantil, pois a restrição dos apetites sexuais do adulto não tem qualquer perspectiva de êxito se não for preparada já na infância. Aí o que eu compreendo em relação a isso, né? Tem que deixar um pouco mais aberto, porque possa ser que a gente tem que tratar com todo mundo. Então, deixa eu explicar direitinho assim. A perspectiva pedagógica que eu tenho em relação a isso é que, assim, essa inibição, o que ele quis dizer, penso eu, não seria de forma como a sociedade trata hoje na atualidade, né? De que na escola deve ter um ensino de sexualidade ao ponto de perverter os alunos ou gerar uma geração de pessoas que vão ficar marcadas. Não, eu penso da forma assim, que o pensamento de sexualidade inibido culturalmente, como foi, até porque o livro foi escrito em 29 e acredito que durante essa percepção a gente tem que levar um recorte histórico, né? E como seria a percepção sexual naquela época, né? Então eu acredito que em 29 deveria ser uma situação bem mais forte do que se é hoje. Contudo, hoje a gente ainda percebe essa força inibidora desde a infância, né? Eu, como pai e mãe, a gente conversa muito em relação a essa questão de se compreender, né? Minha filha já está crescendo, então ela começa a perceber coisas e situações que, assim, o que eu como pai, minha esposa como mãe percebe é que não há mais o que esconder. Então tem que haver uma situação de tentar arrumar meios pedagógicos e didáticos para que ela compreenda isso. Porque quanto mais a gente inibe, e eu acredito, conforme Freud fala, a gente vai gerar uma inibição, né? Até que ponto ela vai compreender? Com 18 anos, 16, o que que uma perspectiva psicopatológica pode promover diante desse diálogo? Erivan falou aqui que o processo de civilização para conviver em sociedade. Realmente, esse processo, se for da forma que eu estou pensando assim, Erivan, inibir muito, né? Principalmente hoje. Mesmo a gente tendo uma percepção atual de sociedade mais um pensamento mais aberto em relação a isso, mas ainda tem uma cultura que está desde que a gente tem que ter esse recorte histórico, né? Tá desde séculos atrás e hoje permeia, né? E ainda se perceber a escola, tanto que vai entrar no STF essa pauta de ideologia de gênero dentro das escolas, né? Então eu percebo que assim a gente ainda tem um retrocesso muito grande em relação a isso, porque eu acredito que não pode ter de forma nenhuma. A criança ela precisa perceber o que é isso. Até porque se ela for ter um irmão com uma filha, por exemplo, eu tenho uma filha, e se ela for ter um irmão, quando o irmãozinho nascer, a partir do momento que a gente tiver tendo os cuidados de limpeza em relação a isso, ela vai perceber algo diferente. Então ela vai aprender através de quê? De um trauma. Eu percebo isso, vai ser um trauma na criança para ela perceber a diferença que existe na sexualidade. Não a sexualidade como muitos falam, né? Que é um pervertimento, uma questão disso, mas não é isso. É uma educação sexual para que a criança ela possa crescer e chegar na adolescência sabendo de certas coisas, né?
não aprender de forma aleatória, né? Então, eu acredito hoje que esse pensamento de Freud faz muito bem à contemporaneidade ainda, de se perceber pedagogicamente como uma sociedade que ainda trata a questão sexual de forma muito retrógrada. Então, a gente precisa ter uma pedagogia, uma didática em relação a isso, porque para que a criança possa crescer sabendo do que ela tem, se compreendendo como corpo também, né? Não só como mente, mas como o corpo em si, né? E eu trago outra relação contemporânea, até escrevi aqui, a questão do gênero, né? Falar sobre sexualização infantil, sobre o gênero, né? Hoje, assim, qual é a dificuldade que eu vejo na sociedade contemporânea? Porque a atualidade fala, e tem um discurso agora de trazer o não gênero na questão ortográfica, né? E eu penso assim, eu fico pensando qual é a dificuldade que a gente tem de respeitar o outro, porque isso é empatia. A partir do momento que o outro se percebe da forma com que ele quer, ele deve ser, pelo menos, respeitado, ter empatia de a gente se compreender como ele quer também, né? Se ele quer ser chamado da forma como ele pretende, o maior ato de amor que a gente deve ter é respeitar esse pensamento dele, né? E eu faço um link também, porque hoje a gente tem tanto no Congresso quanto na sociedade que a religião em si ela influenciou bastante em relação a isso. Então, assim, eu levo um pensamento único em relação à empatia. A gente, por mais que as pessoas tenham convicções religiosas, sociais que tragam uma contestação em relação a isso, mas eu acho que no fim deve haver e sobrepor sobre tudo isso o amor, né? Então, assim, se determinado indivíduo se compreende da forma como ele quer, a gente, no mínimo, que a gente pode fazer é respeitar. Respeite. Eu digo muito assim, eu ainda quero viver para ver uma sociedade a um ponto que um transexual entra dentro de uma igreja, determinada sendo de qualquer denominação, mas que ele entre na igreja e as pessoas possam não aceitar pela convicção teológica e cristã ou qualquer outra religião que faça uma divergência, mas que mesmo que discorde, o ame, abrace-o, respeite-o, tenha empatia, né? A um ponto dele se perceber e possa se compreender, né? Então, assim, eu penso assim que seria um grande avanço para determinados grupos que divergem em relação a essa questão de gênero, ter a compreensão, né? Ter a empatia, que eu chamo. Porque empatia é você se colocar no lugar do outro, né? Você se compreender. Então, eu ainda tenho essa perspectiva que as religiões podem mudar ao ponto que quando eu vejo um transexual vestido como mulher, se identificado como mulher e respeitado como mulher dentro da igreja. Por mais que discorde teologicamente o conceito ou de sociedade, mas respeita a posição de cada um. Então eu penso dessa maneira, vai ser dessa forma, né? Então eu trago esse pensamento de Freud dentro desse livro, do Mal-Estar da Cultura, que essas inibições que houve, não só da cultura geral, né? Levando todos os anseios sociais, a gente pode se compreender hoje, vendo isso, essa percepção que se vê, né? De não respeitamento, inibição de grupos e de outros, não por falta até de inteligência ou de compreensão, mas de empatia mesmo, né? Que é o que ele desenvolve no livro, porque como ele estava no período do nazismo, né? Então ele tentou perceber essa relação de agressividade do ser humano, né? Em que ele, mais na frente, ele fala, pelo menos é o que eu compreendi, é que é uma reação, quando a cultura em si inibe essas pulsões, o ser humano em si tem uma reação negativa, né? Então a reação negativa que ele tem são essas práticas, né? De não trazer expurgo, não ter empatia. E no contexto de Freud, acredito que estava escrito, seria o nazismo, né? Então, esse ponto eu queria trazer para a atualidade, e o outro ponto seria a página 121, né? Se alguém tiver posteriormente ou agora.
que ele fala uma coisa que eu prego bastante, né? Mas não no sentido que seja ruim, mas no sentido que seja real, né? Então, ele fala o seguinte, na página 121. Ele fala sobre o amor, né? Então, eu tirei um trecho, né? Ela, a pessoa, né, o merece se em aspectos importantes for tão parecida comigo que eu possa amar a mim mesmo nela. Ela o merece se for mais perfeita que eu, de modo que eu possa amar nela o ideal da minha própria pessoa. Tenho de amá-la se for filho de meu amigo, pois a dor do amigo, quando algum sofrimento o atinge, também seria minha dor, e eu teria de compartilhá-la. Então, já há algum tempo assim, eu tenho um pensamento que o amor em si ele deve sair da seara platônica, né? Quando diz um amor platônico, um amor transcendental que se conquista através de outro imaginário, de outra transcendência. Então eu vejo hoje que o amor em si ele deve ser mais realista, né? Mais pé no chão, como a gente fala, né? Então eu percebo nessa citação dele a questão do egoísmo em si, né? Não que o egoísmo seja uma coisa ruim, o amor é egoísta, é uma coisa que não presta o amor. Não, mas a gente tem a percepção de que muitas vezes a gente ama porque a gente quer se ver na situação. A gente quer ser aquela pessoa, né? A gente quer compreender. Eu penso muito assim, dessa forma, que a gente ama alguém pensando em nós mesmos, né? As características que trazem empatia da outra pessoa não é de forma aleatória, mas de uma forma que eu penso como eu, né? Existem algumas pessoas que falam, eu não penso que seja dessa forma também, que a gente procura uma esposa, ou uma mulher procura um esposo, ou um homem procura outro homem, ou a mulher procura seu companheiro, sua companheira, da forma como ela se compreenda como ela queria ser, né? Muitas vezes seria a questão da mãe, né? O homem pensa na mulher como uma mãe, ou aí eu penso, mas algumas pessoas não têm uma família estruturada, a mãe passou por algumas situações, e ele fala aqui no livro que nessas situações a gente almeja ter a mãe que a gente deseja, né? Por isso que a gente procura sempre ver no companheiro a pessoa que a gente queria ser ou que a gente queria ter em relação às questões maternas ou paternas, né? Eu acredito nisso, não no sentido que o amor seja egoísta demais a destruir a um ponto de ser perverso, mas de que envolve dentro das relações essas perspectivas individuais. Por mais que elas sejam coletivas, no fim a cultura faz a inibição do individual em prol do coletivo. Mas existe essa relação, né? Então eu percebi dessa forma, essa questão do amor, né? Eu trago um pensamento, por outro lado, de Schopenhauer. Schopenhauer fala muito a questão do sofrimento, né? A gente vive entre realizações e sofrimento. A partir do momento que a gente se realiza, a gente sofre, porque não era o que a gente pensava, né? Eu levo muito assim, eu queria ter determinado carro ou coisa. Quando a gente compra, a gente se realiza em ter esse carro, mas logo depois de um tempo a gente se frustra no sentido de que a gente já quer mais outra coisa, a gente pensa em ter outra coisa. Só basta passar um ou 2 anos que a gente já pensa em trocar o carro, em lançar uma versão mais nova. Então, aquele apreço que a gente tinha já se tornou em frustração, né? Então eu penso muito nessa relação cultural também. A gente se vê numa situação de realização e sofrimento, né? Então eu consegui fazer dessa leitura essas análises, né? Contemporânea em relação a gênero, em relação a questão de sexualização, infância e tal. Que isso foi uma forma inibidora que a sociedade e a cultura trouxe para nós, né? Não que a gente tente chegar a uma sociedade que vire um anarquismo no sentido de não ter percepções coletivas que possa trazer uma harmonia, mas que a cultura em si realmente ela possibilitou faltas, né? Essa inibição do nosso eu nos proporcionou um sentimento de culpa,
que ele fala muito, a agressividade em si reação, e no fim a gente é isso, né? Erivan colocou aqui, o que nos move é a falta, realmente. A gente sente essa necessidade diariamente, né? Vai pegando de um ponto, a gente já quer outro, então é isso que nos move. E meu pensamento hoje, às vezes pode ser um pouco chocar alguns, mas é justamente isso, é compreender a vida. Não que ela seja uma vida sofrida em si, mas compreender que existe esse movimento de, de inibição, né? Então, quando a gente se compreende, as coisas se tornam mais fáceis, por um lado, né? Por outro, a gente sofre bastante, né? Hoje eu escrevi um texto em relação à questão de que, assim, é muito bom, a gente sonha, vive essa ambivalência de conhecer as coisas e sofrer em relação a ela, e ao mesmo tempo querer ter aquele pensamento antigo de não compreender nada, porque quando a gente não tem compreensão das coisas, a gente vive, tudo é bonito, tudo é perfeito, tudo é majestoso, e a vida não é assim. Eu tenho essa percepção, a gente deve tentar levar ela como se ela fosse eternamente, né? Hoje vai ser um dia eterno, então o que é que eu posso fazer para ele se eternizar da melhor forma, né? Mas que ter essas coisas na cabeça, né? Porque a gente começa a se tornar meio que, eu penso que idiota, né? Fica até estranho quando a gente vê as pessoas assim. A gente tem esse sentimento de querer, porque é bom não sofrer, mas por outro lado a gente não quer, porque vê uma coisa meio que viajado. Não vou dizer que é viajado uma palavra, mas assim, é uma coisa que a gente não mais almeja quando a gente conhece. Eu escrevi dessa forma. Quando a gente morde a maçã do conhecimento, que a Bíblia diz, né? Então a gente não consegue voltar mais para isso. Então, eu acredito que foi isso, assim, meu pensamento em relação ao livro. Se vocês assistiram, quem está assistindo, eu agradeço. Quem acompanhou o Erivan, que sempre está aqui presente. Vamos fazer outra live, Erivan. Falar de alguma coisa, porque aí é um pensamento de um psicanalista, realmente. Aqui é só de um pensador. Mas, assim, quando a gente compreende as coisas, a gente vive mais aberto os horizontes, né? Eu penso dessa forma. Então, esse livro, O Mal-Estar na Cultura, na Civilização, ele pôde trazer essa compreensão, né? Então, quem está aqui, quiser deixar algum comentário, ou quem assistir posteriormente, fique à vontade, né? Então, eu agradeço quem participou, quem esteve aqui presente, quem vai comentar. E sempre eu vou estar fazendo isso, porque fazer os vídeos, às vezes tem que editar, fazer as coisas. Não, eu prefiro falar isso espontaneamente e fica aí a critério de vocês de participar. Então vou encerrar a live por aqui. Eu pensava que ia ser só 10 minutos, terminou sendo bem mais. Eu agradeço a participação de todos. Um abraço para vocês.